Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu pedi pra vocês me mandarem algumas perguntas lá no Insta sobre o meu cursinho terceirão, toda a minha experiência e tudo mais. Então tem bastante gente que me pergunta, que quer saber sobre terceirão, medicina. Então eu resolvi fazer um vídeo pra daí eu poder, na verdade, tentando concentrar todas as respostas num lugar só. Então é basicamente isso. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou colocar ele aqui. Você pode me achar lá e se precisar de qualquer ajuda, apoio emocional, qualquer coisa, eu tô sempre muito aberta pra isso por lá. Eu vou já incluir outra pergunta aqui, que é o tipo de resumo que dá, que é meio que método, mas não é. Então, eu já falei isso no que tinha na minha mochila do cursinho. Eu vou colocar aqui o vídeo, vocês podem assistir. Eu fiz várias coisas, então eu resumo. Eu tinha, às vezes, eu imprimia o PowerPoint ou a matéria que o professor passava pelo portal e escrevia em cima. Às vezes, o que eu fiz no final do meu cursinho, eu peguei todos os meus resumos dos anos, todos os anos, separei pelas matérias certinho, então eu tinha de 2 cursinhos diferentes. Às vezes eu fiz 2 anos no mesmo cursinho e professores diferentes eu tive da mesma matéria, então eles também ensinam coisas diferentes. Então eu juntei todas essas matérias, aliás, a mesma matéria, mas tipo dos cursinhos diferentes. E eu fiz um resumão daí no computador, digitalizei tudo porque ficava mais rápido, e daí eu também pegava os PowerPoints e daí eu ia juntando todas as coisas. Isso é muito bom porque você faz correlação de várias informações, ou às vezes da mesma informação, só que com palavras diferentes. Isso ajuda bastante na memorização, mas não uma memorização passiva, que é só você li, decorei, usei, esqueci. Da ativa, então é a repetição que faz você memorizar de uma forma prolongada. Então, tipo, você vai lembrar pelo tempo que você continuar repassando aquela matéria, você vai lembrar dela. E às vezes lá na frente, tipo agora na faculdade, eu já tô lembrando de um monte de coisa que eu aprendi lá no primeiro ano de cursinho por causa desse método. Então eu acho que ajuda bastante. Flashcards também é bom pra quando você tá ruim na decoreba, porque tem muitas questões às vezes de geografia, algumas questõezinhas de biologia que também ainda é um pouco decoreba. Então eu recomendo flashcards, que como é aquela folha pautada, aquele cartão pautado, você na frente, pode ser cartolina também, você pode cortar, pode fazer do jeito que você quiser. Na frente você escreve o nome e atrás todas as informações necessárias. Você pode fazer também com os teus amigos uma forma de estudar. Um pergunta o nome e daí você fala as informações e ele diz, ah, faltou isso, 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 ajuda bastante também. Mas a forma que eu mais gostava agora, que eu achava mais prático, era fazer resumos. Então eu pegava as informações e resumia tudo no papel. Sulfite, eu dividia ele na metade, então digamos que o sulfite era esse, eu dividia ele aqui e dobrava assim, tipo, essa parte aqui. Daí fazia uma linha, ou você só pode dividir aqui na metade, porque daí tem mais espaço, você escreve pequenininho, porque daí tem bastante informação, normalmente a matéria inteira num papel só, frente e verso, às vezes, mas tipo, tudo num papel só. E isso ajudava muito. Eu só usava caneta preta e a caneta vermelha, verde ou azul. Tem uma hora que você percebe que o mais minimalista possível é o ideal, porque você precisa ter algo, o esqueleto, não é mais uma questão de você saber o básico. Tinha coisa que no terceirão eu me batia pra lembrar que agora, no final, no meu último ano de cursinho, já era tipo 2 mais 2, e não é exagero, era isso mesmo. Cara, é uma coisa que você vai saber. TNT, eu achava que eu não queria saber. Nossa, na real que muita coisa, muita coisa. Muita coisa muda, vocês vão ver isso. O conhecimento é uma loucura. Mas eu acho que são esses os métodos mais eficazes, na minha opinião. Fala mais sobre a sua rotina de estudos e que te levou à aprovação de média. Quantas horas por dia? Olha, se eu for contar quantas horas por dia, contando as aulas, porque eu tinha muita aula e eu tinha aula no sábado, mas eu não assistia às aulas do sábado, eu repunha durante a semana. Então, contando as aulas e tudo mais, eu tinha 1h30, cada aula era 1h30,
acho que dava 14 horas, contando as aulas. Estudando só o estudo, eu acho que dava umas 8 horas de estudo. Nunca contínuo, sempre com alguma pausa. Você precisa ter um tempo, você precisa também saber ouvir o teu corpo. Se ele falar que não tá dando mais, você tem que parar, cara, e volta daqui a pouco, entende? Isso é normal, vai acontecer, não pira, é assim mesmo. Então, se eu for contar em horas, era basicamente isso, mas eu não acho que seja a quantidade de horas que te leva à aprovação. Tem muitas coisas que vão trazer esse resultado, muita coisa mesmo. Você já teve alguma experiência com cursinho online? Ele é bom ou é melhor um presencial? Eu nunca fiz cursinho online. Mas sempre, sempre, sempre eu vou sugerir o presencial e principalmente aqueles que oferecem assistência com os professores titulares, que é um baita diferencial. E só quem teve essa experiência de estudar num cursinho com professores que dão assistência e são titulares, sabe que, assim, dá água pro vinho. Absurdo. Eu acho que eu vou falar um pouco pra vocês sobre o que eu fazia ou deixava de fazer nessa história toda. Então, basicamente, eu ia pra academia todos os dias. Eu tenho academia em casa, então é algo mais acessível. Eu não tinha que me deslocar, mas mesmo que eu tivesse que me deslocar, eu jamais diria pra você abrir mão disso. Com certeza é um diferencial. Atividade física, eu sei que a gente ouve muito sobre, tipo, quão é importante e tudo mais. E realmente, galera, eu tenho que concordar que é tudo. Não tenho nem palavras, desestressa. E, na verdade, nesse momento, você tem que estar se amando 100% e ter completa certeza de quem você é, do que você representa para as pessoas ao seu redor. E eu acho que a imagem visual, né, o nosso corpo e tudo mais, são coisas que acabam afetando bastante a nossa autoestima. E é algo muito importante você cuidar de você mesmo e do seu amor próprio, porque na hora do vamos ver é algo que acaba tendo um diferencial, sim. Então, assim, atividade física com certeza, todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana. Se não conseguir, 2 vezes por semana, não tem como abrir mão disso. E domingo de manhã, se der, quando não tem simulado, também vai dar uma corrida no parque, vai fazer alguma coisa com a sua família. Chama teus amigos pra ir correr, pra pedalar, pra fazer alguma coisa. É uma coisa que você tem que fazer. Então, nunca abra mão disso. Não abra mão do social, é algo extremamente importante, indispensável. Você não tem que pensar que enquanto os outros estão festando, fazendo sei lá o que, você tem que estar estudando. Não é assim que a vida funciona e não vai ser assim que você vai passar. E isso eu te garanto. Agora eu também digo que se você tiver amigos mais de boa, que não é só bebedeira e tudo mais, vai ajudar muito mais. Eu não bebo, então eu não sei exatamente como isso acaba afetando o desempenho no vestibular e nos estudos, então eu não posso falar nada sobre isso. Mas eu não bebo justamente porque eu não acho que seja a melhor opção, então eu já não acho que seja a melhor coisa. Mas assim, os meus amigos eram muito parceiros, são pessoas que me ajudaram bastante. Eu tenho um casal de amigos que eu simplesmente não tenho palavras. Eles ficavam sabendo que eu não tava bem, eles simplesmente batiam aqui em casa e vinham ficar comigo, ou sem avisar, vinham comer pizza, green dog, um monte de coisa aqui em casa, e assistir um filme e bater um papo e desestressar e falar dos problemas da vida que todo mundo tem e é normal. Então, ache os seus, as pessoas que realmente vão cuidar de você, tanto nos momentos bons quanto nos ruins. E realmente invista nisso, porque eu acho que é um diferencial absurdo e extremamente importante que você tem que pensar com toda certeza. Eu sei que tem mais algumas perguntas. Estou indo fazer o intercâmbio e estou no 3º ano. O que faço para manter o foco? Sinceramente, o terceirão, eu fiz intercâmbio no meu 1º ano e com toda certeza tirou minha vaga no vestibular. Mas calma,
O meu problema foi que eu fiquei pulando de currículo em currículo, então eu comecei o meu primeiro ano no colégio, daí eu fui morar fora. Quando eu voltei, eu só peguei a nota do intercâmbio e repassei pro boletim do Brasil, então eu não revalidei, nunca estudei a matéria do primeiro ano. E eu tive que atualizar tudo isso no terceirão. Então assim, o intercâmbio com certeza vai ser uma das melhores experiências da sua vida. Você vai conhecer gente do mundo inteiro, você vai ter um intercâmbio cultural absurdo, independente da onde você esteja indo, seja nos Estados Unidos, Canadá, Londres, qualquer lugar, você vai ter... Nossa, é engraçado que eu falei 2 países, daí tipo Londres, é porque eu tenho vários amigos que estão em Londres e estão tendo uma experiência incrível lá, com pessoas do mundo inteiro. Então, sinceramente, foca no teu intercâmbio, foca nessa experiência incrível que você nunca vai esquecer. E quando voltar, foca no vestibular, em medicina, faz as coisas separado. Vai parecer que você tá atrasada, mas não tá. Então, assim, agarra com tudo teu intercâmbio, quando voltar, foca no resto. Sem desespero, sem loucura, é assim mesmo, talvez leve um tempo, mas vale muito, muito, muito a pena. Juro de coração, de verdade, vale muito a pena. Eu chamei ele que tava dormindo pra vir falar rapidinho pra vocês um pouquinho da nossa experiência de como é cursinho e pra medicina e namoro. O que você tem pra falar? Rápido, porque a bateria tá acabando. É muito difícil, só que vale muito a pena depois que dá tudo certo. Que o namorado que não tá no cursinho tem que Ou ter... a namorada, se o namorado que tá no cursinho. Tem que ter muita paciência, que às vezes parece que a namorada ou o namorado que tá no cursinho não tá nem aí pra você, mas ele tá aí pra você, ele se importa com você, só que ele tá passando por uma fase difícil na vida dele, que ele tá de saco, acho que é isso, né? Tipo, tá tanto de saco cheio do que tá acontecendo, que quer se livrar disso logo e coloca isso como primeiro lugar na vida, em tudo. E eu acho que já tem que começar o namoro sabendo que essa é a prioridade, né? Tipo, no relacionamento. Mas tipo, no nosso, eu sabia, só que eu não sabia como seria, entendeu? Mas... ele achou que ia ser difícil, mas foi tipo 50 vezes difícil. Eu acho que assim, é muito companheirismo e muito... Qual é a nossa palavra-chave pra tudo? Deus. Não é? A segunda. Não, no nosso relacionamento. Tipo, com certeza, isso 100%, mas isso é pra nossa vida. Eu acho que é comunicação. A comunicação, always. Que a gente tem um problema, mas... eu acho que, na verdade, a maioria dos casais tem problema com isso. E é tipo, o foco de tudo. Então, enfim, eu acho que assim, você entra numa conexão sim quando vocês têm uma comunicação boa, e vai ser algo importante no relacionamento inteiro. E eu acho que tem que ter muita calma, os dois têm que saber que os dois precisam de atenção, mas que a pessoa que tá no cursinho tem que ter um pouco mais de atenção, porque ela tá sob pressão total. Então eu acho que o apoio e tudo que envolve, assim, o companheirismo são as chaves pra esse momento, assim, né? Concordo com tudo. Então eu acho que é isso, gente. Obrigada por assistirem esse vídeo. Eu não sei se ele ficou muito longo, se ele ficou... Quer dizer que eu separei ele em 2. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curtam se vocês